Pensava que ele tinha deixado a mulher pra ficar comigo, mas na verdade era pra assumir outra. Bom, esse rapaz eu conheci ele no trabalho, no lugar onde eu trabalhava. Eu já estava lá há alguns anos e ele chegou um tempo depois para trabalhar no mesmo setor que eu. E não demorou muito pra gente fazer amizade. Ali no setor onde a gente trabalhava, todos eram muito amigos, sabe? Então quando ele chegou, ele acabou se enturmando muito rápido, virou amigo de todo mundo e virou meu amigo também. E na época ele falou que ele era casado, né? Tinha a esposa dele e tudo. Na época eu também tinha um namorado. E até então, por uns meses, foi só isso. Não passou ali de uma amizade, de um negócio ali, colegas de trabalho, nada demais. Até que eu acabei ficando solteira. E ele foi a primeira pessoa que soube que eu estava solteira, porque o meu ex-namorado terminou comigo por telefone, ele terminou comigo no horário que eu estava no trabalho, então eu acabei deixando umas lágrimas ali cair, fiquei com o semblante meio, sabe, pra baixo, e ele percebeu, perguntou o que tinha acontecido, e eu falei que eu tinha acabado de terminar um relacionamento e tudo, então ele foi meio que a primeira pessoa a saber que eu estava solteira. Só que a partir desse dia ele começou a se aproximar bastante de mim, bastante mesmo. Mas até então eu não via maldade na aproximação dele, muito pelo contrário, até porque ele não me faltava com respeito, não dava em cima de mim, nem nada. Só que depois de um tempo dessa aproximação, todos os dias quando ele ia pro trabalho, ele sempre levava um chocolate, um doce, alguma coisa. Sempre falava, eu lembrei de ti, não sei o que e tal. E aí, indo aquela aproximação, tudo, quando eu vi, eu estava com uma queda por ele. Eu estava me sentindo extremamente atraída por ele. Mas eu sabia que ele era casado, então eu não ia lá dar em cima dele, nem nada do tipo. Eu só ficava quieta no meu canto. Mas ele foi cada vez mais investindo, e sempre ali me elogiando, sempre levando lembrancinhas, sempre falando várias coisas bonitas, até que eu acabei aceitando ficar com ele. E nisso que eu acabei aceitando ficar com ele, ele falou pra mim que ele tava gostando muito de mim, que ele tava ficando apaixonado e tal, e eu, a besta, né, apaixonada por ele, apaixonadinha e tudo. E ele falou pra mim que ele ia se separar da esposa dele, porque o casamento dele já tava muito ruim há muito tempo e tal, e que eu tinha sido uma bênção na vida dele. E eu, claro, sempre sabendo que os homens têm esse papo de, vou deixar a minha esposa, mas nunca deixa, né? Então eu ficava assim, pressionando ele o tempo todo. Falei, sim, e aí, como é que tá? Tu vai se separar? Não vai? Porque se seu casamento tá tão ruim como tu tá falando, por que ainda tá junto? Então eu ficava o tempo todo ali pressionando e falando pra ele que ou ele dava um jeito na vida, ou a gente ia terminar aquele relacionamento, porque eu não ia aceitar ser a outra pro resto da minha vida. E assim foi, nós passamos mais ou menos uns 5 meses nessa enrolação toda, até que eu falei pra ele que eu não queria mais aquilo, que ou ele dava um jeito, ou tomava um rumo, ou acabava. E ele falou pra mim que ele ia resolver, que era pra eu dar pra ele só o final de semana. Beleza, gente, falei pra ele que eu ia esperar, isso era numa quinta-feira, falei que eu ia esperar no máximo até segunda ele resolver a vida dele. Quando foi na segunda-feira, ele apareceu falando que ele tinha saído de casa, que ele tinha se separado da esposa, que ele tinha arrumado as coisas dele, que já tinha arrumado um apartamento e tal. E ele me levou pra conhecer o apartamento, realmente, parecia que eu tinha acabado de se mudar, tinha as coisas lá, tava tudo bagunçado ainda. E eu comecei a ficar feliz, né? Começou a vir aquela esperança de que, poxa, agora ele vai me assumir. Só que o que foi que ele falou pra mim? Ele disse assim, eu queria só que você esperasse um tempo, porque eu não queria, né, que as pessoas ficassem sabendo que a gente já tinha um negócio, assim, um compromisso, um relacionamento, enquanto eu ainda estava casada. Então, pra gente evitar as fofoquinhas e tudo, deixa primeiro as pessoas saberem que eu estou solteira e depois a gente assume. Eu aceitei, porque pra mim aquilo fazia realmente... tinha lógica, né? Tipo, vamos esperar um pouquinho antes de assumir, acabei de separar. Pra mim aquilo tinha lógica, eu não queria ficar na boca das pessoas, né? Fofoca na boca das pessoas. Então eu aceitei, porque pra mim o mais importante já tinha acontecido, que era ele ter saído de um relacionamento que supostamente estava ruim pra ficar comigo, que supostamente era o amor da vida dele. E assim foi. Passou mais ou menos 1 mês e meio de toda essa situação, ele começou a ficar